carro sem freio na ladeira. Olha quem tá aqui. Vamos abrir as portas da esperança. Desodorante, não te abandona. Elegância, hein? É o nosso Olha querido só, Eduardo hein? Afonso, que ontem estava na companhia do Paulo Henrique Calçade. Paulo Henrique não, Paulo Ricardo. Paulo Henrique Calçade. Quando eu conheci, entrou na nossa escalada hoje. Eduardo o cara tá com a... Quando você conheceu o Eduardo Quando eu Afonso? conheci o Eduardo Afonso, acho que uns 30 anos atrás, É. usava bonezinho Atrás, azul de camisa estiloso, atrás, camisa Mas estilosa. ele é camisa estilosão. rosa. Agora o cara tá em Buenos Aires, mano. Vai lá. Buenos Aires. Até a cutis tá diferente. Ele mora em Buenos Aires, não cara. é Eu só fácil. encontro ele em Buenos Aires. Uma das tarefas mais difíceis para uma pessoa, sendo repórter, é ter que participar do F90, porque os caras ficam aqui mas meia Edu hora gosta, fazendo Edu uma gosta, introdução Edu pro repórter, gosta. falando tudo da vida do cara, falando um monte de mentira também, e o cara ainda tem que passar por isso. Fala do São Paulo aí, que ainda não tem o Rames nem o Lucas Moura, mas pode ter Calera, hein? Isso porque nem falei que usava brinquinho crucifixo. Isso é charme, tem que colocar o brinquinho de volta. Fala, Edu, tudo bem? Fala, William, tudo bem com você? Grande abraço a todos que acompanham o F90. Zé Elias sempre brincalhão, né? Sempre com as suas histórias. Um beijo no coração do Zé. Pedro, Bubu e todos que nos acompanham. Estou aqui na frente da concentração do São Paulo, em Puerto Madeiro. A delegação chegou ontem por volta de 23 horas. Vai ser uma concentração rápida, né? Jogadores, alguns estão aqui no saguão, principalmente os argentinos, o Caleri, o Alan Franco, o Michel Araújo, que não é argentino, é uruguaio, mas tem muitos amigos aqui. Todos estão conversando aí com familiares e amigos. Até o Galopo, que nem tem condição de jogo, veio com a delegação argentina. Falou, quero fazer uma visita aos meus amigos, vou pegar essa barca, voo fretado para ir, para voltar, vou pegar essa barca, e veio o Galopo com a delegação também para o jogo desta noite. Obviamente o Galopo vai ficar como eu assistindo o jogo, não participará da partida. Bem, vamos começar falando um pouquinho sobre o time que vai a campo. Você citou muito bem, William, o Caleri treinou ontem normalmente, e aí como veio com a delegação, a tendência é que jogue, porque se tivesse algum desconforto, alguma impossibilidade, ele ficaria em São Paulo trabalhando para estar 100% no jogo da volta. Treinou na segunda e na terça um pouquinho com o grupo e um pouquinho à parte, e ontem o tempo todo integralmente com o grupo do São Paulo, está à disposição e vai com toda certeza para campo ao lado do Luciano. Domingo, sem os dois, o São Paulo teve dificuldades para marcar contra o Bahia. O João Ricardo fez uma grande partida, o goleiro do time baiano, mas o São Paulo não conseguiu sair do 0-0. Aliás, com o jogo de domingo, é a pior fase do Dorival. 3 partidas sem vitória. Isso não tinha acontecido ainda desde que o Dorival assumiu. Perdeu do Cuiabá, um jogo que para muita gente ele deveria ter poupado titulares. Perdeu do Corinthians e empatou com o Bahia. Agora tem uma sequência pesadíssima. São Lourenço hoje, Atlético Mineiro domingo, São Lourenço quinta-feira, Flamengo no outro final de semana e depois o jogo do dia 16, o tão esperado jogo contra o Corinthians. Para hoje, William e companheiros, nessa minha primeira participação, time que deve começar: Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista, Pablo Maia, Alisson e Michel Araújo, Caleri, Luciano e Wellington Rato ou Rodrigo Nestor. Wellington Rato como uma espécie de terceiro atacante pelo lado, Rodrigo Nestor mais centralizado, ajudando na marcação de meio de campo e dando um pouco mais de liberdade para o Alisson e para o Michel Araújo. Contra Palmeiras no Allianz e contra Corinthians na Arena, embora como visitante, o São Paulo foi ousado. Foi com Wellington Rato iniciando as duas partidas. Resta saber se esta vai ser a opção do técnico tricolor para o jogo de hoje às 19 horas, William. Muito bem. Relembrando, o pessoal vai acompanhar com a gente. Tem um pré desse jogo já no ESPN-FC, 5h30. Tem um pós na ESPN4, o Rodrigo Bueno estará lá no Sport Center. Então toda a cobertura você vai ver só com a gente. Agora é o seguinte, o Edu, vamos lá para a gente discutir um pouquinho, porque o torcedor de São Paulo, claro, está na expectativa do jogo com o São Lourenço, né? Uma classificação, quer saber a próxima fase, como é que o São Paulo vai atuar, mas a expectativa agora é Rames Rodrigues, é Lucas Moura, né? Não, o Bueno só fala disso. O Bueno não fala de outra coisa na vida dele, é Rames Rodrigues e Lucas Moura. Lucas Moura. Aí, ó, pronto, ó. Rames Rodrigues. Ô, Edu, é domingo a apresentação, né? E os homens, já tá todo mundo no bid, tudo certinho para estrear, não pode jogar hoje, evidentemente, Copa do Brasil vai poder, mas já tá tudo pronto, a apresentação domingo. Eu te pergunto, com a tua experiência de São Paulo aí, hein? Quem você acha que vai render mais rápido nesse time do São Paulo, ou quem pode render melhor, de acordo com o contexto, necessidade do São Paulo também? Quem é que vai virar primeiro aí nesse time, hein? Então, William, é claro que é tudo probabilidade e palpite, mas por 2 motivos eu acho que o Lucas Moura será o primeiro.
por conhecer o clube, isso eu acho que é um fator importante, conhece a cidade, conhece o clube, conhece o país, conhece tudo do futebol brasileiro e está em melhor forma física do que o Rames Rodrigues. Tanto que ontem o empresário do Lucas deu uma entrevista ao André Hernan, nosso companheiro aí em São Paulo, tem um canal, e disse o seguinte, olha, o Lucas deve ir domingo para o jogo. Isso até me assustou, porque o Lucas não joga há mais de 60 dias. E jogou muito pouco o primeiro semestre, né? Foi lá pro time B do Tottenham, aí ficou muito tempo sem jogar, aí jogou na parte final do campeonato já algumas partidas. Enfim, foram poucos os jogos do Lucas nessa temporada e um período grande pro cara chegar e já jogar no domingo. Quando o São Paulo chegou aqui ontem à noite, eu conversei com algumas pessoas. Essa possibilidade levantada pelo empresário é verdade? Me passaram o seguinte... Pode acontecer, não está descartado. Pode acontecer dele ficar no banco domingo e quem sabe, dependendo das circunstâncias do jogo, até atuar durante, sei lá, 10, 15 minutos. Ele quer muito, ele está com muita vontade. Fisicamente, ele está num estado melhor que o Rames. É claro que lhe falta ritmo de jogo, força física, força muscular de um atleta que ficou parado 60 dias. Fez só uma manutenção. Então ele está treinando hoje, juntamente com o Rames, aí na capital paulista. Amanhã eles treinam com o grupo, São Paulo chega na hora do almoço. O Lucas, inclusive, será apresentado oficialmente amanhã às 15 horas e treinam sábado. Não sei se esses 3 trabalhos serão suficientes para condicioná-lo minimamente para o jogo de domingo. De qualquer forma, o torcedor de São Paulo que for ao Morumbi domingo, William, ele vai ver tanto o Lucas como o Rames com a camisa tricolor, porque a diretoria do São Paulo está preparando aí uma apresentação aos torcedores antes da partida dos dois. Se o Lucas jogar, aí não, só o Rames vai ser apresentado. Se o Lucas não jogar, não ficar à disposição, os dois serão apresentados no domingo, antes do clássico contra o Atlético Mineiro. E, claro, o grande objetivo dos dois é claramente que os dois atletas estejam tinindo no melhor da forma que é possível com esse tempo todo de ausência para o jogo diante da equipe do Corinthians, dia 16 no Morumbi. Esse é o jogo, né? Edu, fica mais um pouquinho aí com a gente, vou abrir aqui para a mesa, mas, cara, pode chamar aí, se tiver alguma coisa para pontuar, fica à vontade. Vamos começar com o nosso historiador das coisas do São Paulo, né? Você tá mais empolgado pro Lucas ou pro Rames? Mais empolgado com os dois, né? Porque eu sou um amante do futebol mundial, acima de tudo, e o Rames Rodrigues é um cara com histórico de seleção, Copa do Mundo, artilheiro de Copa do Mundo. São Paulo, olha, você que é historiador... Quando ele arregala os olhos e se projeta pra frente, lá vem. O Rames é o segundo jogador da história do São Paulo que é artilheiro de Copa. O primeiro, Leônidas da Silva. Olha. 38, o Leônidas foi artilheiro. E o São Paulo tem agora o segundo cara que já foi artilheiro de Copa do Mundo. Então não é pouca coisa. Não. Então você tem o Rames Rodrigues, o cara que foi jogador do Real Madrid, do Bayern de Munique, um dos jogadores mais talentosos do nosso continente nos últimos tempos, não é pouca coisa. Então é claro que não só o São Paulino, quem gosta de futebol vai gostar de ver o Rames aqui, como gosta do Luiz Soares no Grêmio, é o tipo de jogador assim que você... Né, mesmo que não torça pro São Paulo vai jogar lá fora, vale a pena eu pagar ingresso pra ver o Rames Rodrigues jogar e tal. Então, o Lucas é um baita atrativo também, viu? O Lucas é mais São Paulino. Tudo bem, sem dúvida. Pela identificação, pela história. O último grande título do São Paulo de peso, que foi a Sul-Americana, ele foi o craque da competição, na final decisivo e tal. E sempre lutou e falou, vou voltar pro São Paulo um dia. E o Lucas é um cara que eu acho, pro tipo de jogo do São Paulo atual, ele é mais importante do que o Rames. Eu já falei aqui algumas vezes, né? Me perguntaram, quem que dribla nesse time do São Paulo? O Caleri dribla? Não. Não. O Luciano dá uma ciscada, às vezes dá uma, chuta de longe e tal, mas não dribla. O cara que dribla no time do São Paulo é o lateral esquerdo, é o Caio Paulista. Por isso que ele vem se destacando, de quebrar linha, de mano a mano e tal. O Lucas faz isso. Então o Lucas incomoda o adversário. O São Paulo vai jogar contra o Corinthians, se o Fábio Santos vai marcar, o Lucas, ele já pensa 2 vezes, caramba. O Wellington Rato não vai pra cima, ele não vai na linha de fundo, ele não arrisca, ele segura a bola, penteia, toca ou cruza. O Lucas é agudo, ele vai pra cima, ele tem arrancada. Então ele desmonta mais facilmente defesas adversárias. Então eu acho que o Lucas... de forma bem São Paulina, é um cara adaptado. Se ele jogar domingo, eu colocaria ele no mínimo no banco, né?
Tem toda a atmosfera, imagina, São Paulo já está lotando o Morumbi sempre, né? 50 mil pessoas para mais sempre. Sim. Certamente vai ter, sei lá, quantas mil pessoas. A apresentação vai lotar o Morumbi. Apresentação dos caras, independente de jogar ou não. Qualquer jogo já está lotado. Abraçou pros caras mais ou menos, não vai abraçar craque? Imagina, pelo amor de Deus. Só que aí, assim, eu acho legal, o Rames não tem condição agora. Então lá só apresenta, Rames tá aqui, estrela mundial, blá, beleza, tal. O Lucas não. O Lucas já pode chegar lá e jogar, não sei se nem 15 minutos, meia hora, acho que ele tranquilo, ele joga e joga muito mais do que quase todo mundo que tá ali no time de São Paulo hoje, na ativa. Quase todo mundo? Quase Eu todo acho mundo. que todo mundo. Todo mundo. Então, por exemplo, pra mim é muito fácil. Hoje tem a dúvida, o Edu passou bem ali a escalação. Pode jogar o Wellington Rato. Pô, você tem o Lucas Moura sem ritmo ou o Wellington Rato, Lucas Moura sem ritmo, amigão, entendeu? Lucas Moura sem ritmo, o Wellington Rato nos cascos. O Rato mordendo. Não tem casco, é mordendo. Não, Lucas Moura sem Lucas ritmo Moura é melhor. sem ritmo. Ai. Debate, hein? Tem debate? Pedro Ivo discorda, hein? No seu time? Pedro Ivo discorda e o Edu tá sorrindo aqui. Eu vou acionar o Edu já, hein? Vai lá. Polemizando. Eu não falei que eu quero rato no meu time. Eu não falei que eu quero rato no meu time. Eu só falei que você precisa entender qual é o ritmo de jogo de quem chega pra você também não gerar uma expectativa. Daqui a pouco não tá queimando o Lucas aí da vida. É perigoso até machucar. Claro. Não. Bota o Lucas porque a torcida tá pedindo. O Edu pode falar melhor pra gente com a sensação da comissão técnica, mas o foco é lá dia 16. Não é? Toca pra domingo. Se põe ele no banco, ele vai jogar, nem que seja 10, 15 minutos. Tudo bem. Se estiver ganhando, põe porque tá fácil. Se estiver empatando empatando ou perdendo, põe porque quem sabe ele ajuda e resolve. Eu ia fazer uma pergunta pro nosso... Pode, fica à vontade. querido amigo, por favor, a casa é sua. Edu. Embora você tenha assumido ultimamente, mas a casa é sua. Não. Grande Edu, prazer estar falando com você aí. Depois não esquece os doces de leite, tá bom? Pode trazer que a gente aceita. Tava demorando. Não, eu conversei com algumas fontes. Opa! Né, lá da Grécia. Da Grécia? Porque o Ramos Rodrigues, se não me engano, a última equipe dele foi o Olympiacos. E lá ele teve muitas dificuldades com velocidade de jogo, né? Que ele é um jogador, ele está um pouco mais lento. Como é que funciona? Quais são as informações que você tem dele aí, né? Porque uma coisa é o que a gente procura, outra coisa é o dia a dia aí, né? Pelo dia a dia, pelo que você conversou com as pessoas da comissão. Qual a previsão, assim, Edu, mais ou menos? Porque nós estamos em comecinho de agosto. Daqui a pouco o ano passa, né? Rapidinho está passando aí pela quantidade de jogos que o São Paulo vai ter pela frente, né? Fala, Zé, tudo bem? Então, Zé, o que eu consegui tirar aqui, o pouco que eu consegui tirar aqui do pessoal da comissão é o seguinte. Primeiro vai haver um cuidado muito grande, até porque o contrato é de 2 anos. Ele não precisa jogar só até dezembro e vai embora. Tem 2 anos de contrato, então não adianta querer que ele apresente nas primeiras 2 semanas o que ele não apresenta há muito tempo nos times que ele defende. O São Paulo vai trabalhar com muita cautela. É que tem esse jogo do Corinthians, que ele tem um apego todo especial para a torcida do São Paulo, para a direção do São Paulo, estar na final da Copa do Brasil e poder contar com esses 2 jogadores numa suposta final é algo que emociona o São Paulo. Porque mesmo que ele seja vice, ele coloca 30 milhões no bolso e praticamente já paga a contratação inteira do Rames Rodrigues. Então, esse jogo do dia 16 é tratado de forma diferente. Mas conhecendo o Dorival, assim, esse trabalho, o outro que ele fez aqui no São Paulo, que eu também acompanhei, não vai haver precipitação por nenhum dos 2 nomes, inclusive para domingo. Dorival é inteligente, sabe que se levar o Lucas, ele vai ficar com a obrigação de uma das substituições ser a entrada do Lucas. O Lucas terá seu nome cantado. Esteja o São Paulo ganhando ou perdendo. Ele vai levar um problema para o banco de reserva, se ele não tiver condições de jogar. Só levar por levar e depois ter que ouvir a torcida pedir e não colocar, é arrumar um problema para ter que explicar na coletiva. Então, se o Lucas for, é porque a comissão técnica entende que ele tem, no mínimo, condição para jogar lá 10, 15 minutos. Claro que dependendo muito das circunstâncias da partida. Se tem expulsão, isso diminui. Se o São Paulo está perdendo, não se sabe se ele pode logo de cara ser a primeira opção. Então, acho que vai muito pela experiência do Dorival. Isso não lhe falta. Então, muita calma nessa hora. Os 2 estão sendo preparados para o dia 16. Se der para trazer um deles, ou os 2, jogar um pouquinho contra o Flamengo no Rio, no jogo da volta do São Lourenço não pode, porque não estão inscritos. Se der para adiantar alguma etapa, beleza, desde que não comprometa a questão física dos jogadores. Acho importante para pegar o ritmo do jogo? Não, eu acho importante... joguinho antes, não completo, mas o que o Edu falou, dar uma soltada. Sim, eu acho importantíssimo isso, porque assim... Os 2 vieram de ambientes diferentes. O Lucas, de uma Premier League, ele está acostumado com um determinado ritmo, mesmo 60 dias fora, a memória, né, do corpo reage de tal maneira. E o Ramos Rodrigues, quanto tempo está sem jogar?
Então você tem que ter cuidado, porque eu vejo muito assim, o discurso, o futebol brasileiro ele é lento. Não, cada futebol, cada país tem as suas características de jogo. Né? Se você conversar com todos os estrangeiros que saíram daqui, o futebol brasileiro, é meio desorganizado, mas é correria, é rápido, é difícil. Você tem uma competitividade aqui muito grande, joga na quarta, joga no domingo, viaja. Isso em outros países da Europa você não tem. Em determinados países você joga só de domingo, treina a semana inteira cheia devagarzinho, tranquilo e tal. Isso aqui não tem. Isso aqui o jogador treina, joga, no dia seguinte dentro do avião ele está treinando. Então eu não sei como esses caras irão reagir, porque é muito tempo fora. 11 anos fora do Brasil, baseando no Lucas. É diferente, teu corpo, a biomecânica do teu corpo já está acostumado com outra forma, horários de alimentação. Parece que frescura o que eu estou dizendo, não é isso, mas influencia no dia a dia, como gosta de dizer o Bubu, na performance do jogador. Então tem que ter calma, tem que entender, tem que saber. Né? O James Rodrigues é uma característica diferente do Lucas. O Lucas é explosão, é velocidade, o James já é o cara mais técnico. Então em qual jogo você vai colocar o James Rodrigues? Contra qual adversário? Porque tem isso também. Você vai colocar um adversário que vai ter marcação dura, ele vai ter que sair um pouco mais para o espaço, tem outras exigências. Então eu acho que o dia a dia vai mostrar para o Dorival, primeiro, quem está na frente em relação à preparação física. E depois, como o time do São Paulo irá se encontrar para você poder fazer a inserção desses jogadores dentro da equipe. Porque não adianta nada você colocar o Lucas Lima, que nem o Bubu estava falando. O Lucas Moura, desculpa. O Lima não dá, né? Tá ganhando, põe o Lucas Moura. Tá perdendo... O Edu foi... Isso que dá experiência é fantástica, né? O Dorival não vai levar o Lucas Moura no banco sabendo porque que a torcida vai gritar. A torcida vai querer gritar. Vai ter que ficar respondendo isso depois no do jogo. dia, no dia que ele por que estava no banco então? No dia, então, aí nós estaremos certos. Porque no dia que ele levar... colocar o Lucas Moura no banco, é porque o Lucas Moura vai jogar. Ou se não, vai jogar eu tenho uma tese... Acho que tem que ter um pouquinho de calma. A expectativa é grande, mas... É tão chocante perguntar assim. Fala a sua tese para eu liberar o Edu. Eu só colocaria contra o Corinthians. E aí pensando no adversário. E na mística. Primeiro jogo. Primeiro jogo. E na mística e no adversário. Porque é o seguinte... Luxemburgo é um cara que, eu sou rival do Dorival, né? Rival não inimigo, né? Não vou abrir o jogo, a questão tática. O James, você não sabe como o Dorival vai aproveitá-lo. Então, se ele treina escondido, treina tudo fechado hoje, faz o São Paulo, que vai enfrentar o Corinthians, vai treinando. O Abel fez isso, acho que em jogos importantes, ficou 2 semanas treinando um time que é para um jogo importante. Foi. Então, se eu fosse o Dorival, James, você vai jogar aqui, o Luciano tá suspenso, sei lá, você joga perto do Caleri, ou joga armando, sei lá como, com o Lucas e tal, esconde isso a 7 chaves. E chega aí, pra repetir um pouco, aconteceu em 98, quando o Raí desceu de paraquedas, na véspera da final, jogou com o Corinthians e acabou o jogo. Né? Virou a partida ali e tal. E o Luxemburgo, que era o técnico do Corinthians na ocasião, ele falou, eu sabia que se o Raí jogasse, ia ser complicado, ia mudar o São Paulo e tal. Sim. Então, se ele coloca o James contra o Flamengo antes, por exemplo, não sei se vai mudar muito o ritmo do jogo, deixa ele treinando ali e tal. E você fica meio com que uma mostra... arma, entre aspas, secreta, porque todo mundo sabe que ele vai jogar contra o Lucas Moura, você sabe né? mais ou menos o que ele vai fazer, o que ele joga no São Paulo, o que ele representa, o dano que ele pode fazer no aniversário. O James você não sabe como.